Olha lá, hein? Mais um corte bom do Picardia e Causa, hein? Curte, compartilha com alguém e, pô, se inscreve no canal. Não tá inscrito até agora, tá de brincadeira. Valeu. Até porque, gente, eu não acredito em justiça quando você tira a vida de alguém. Que justiça seria trazer aquela pessoa de volta. A gente consegue fazer isso? Não. Se eu quebrar aqui a tua tigela, eu tenho como te indenizar. Mas quando você tira a vida de uma pessoa, como que você traz aquela vida de volta? Tem um podcast que é excelente, inclusive indico, que chama Crime e Castigo. As meninas tinham feito da Praia dos Ossos, do caso da... Como é que é o nome dela? Ah, o da Diniz, né? Isso. Da Ângela Diniz. Da Ângela Ângela Diniz. Diniz. Primeiro fizeram dela, e depois ficaram se perguntando, caramba, mas que o cara depois ele foi inocentado e tal. Foi um absurdo. E aí fala assim, tá, mas qual que é a medida do que a gente quer que a pessoa pague e o que ela paga de verdade, qual que é a relação disso? E eles conversam com mães de pessoas que foram assassinadas, mães dos criminosos, os próprios... Tem um cara que é um ex-estelionatário, entrevistam o cara que foi preso há muito tempo, para poder medir, tipo, quanto que o crime se relaciona com o castigo que é dado, né? E nas relações diferentes, para quem é preso, qual que é essa relação, para a mãe fala assim, o cara, tem um menino que ele foi assaltado, o cara acabou matando ele, e a mãe fica... O cara foi punido com o máximo que dá, foi muitos anos, e a mãe, obviamente, para ela não vale, né? Podia ser 100 anos que não estaria suficiente, né? Sim. Mas a questão, quando você pega num criminoso contumaz ou num criminoso, por exemplo, um psicopata violento, assassino, a questão não é fazê-lo pagar, é proteger a sociedade desse tipo de conduta. Porque a gente sabe que criminosos sexuais, via de regra, agem em série, estatisticamente. Psicopatas, sádicos, serial killers, eles vão continuar matando, porque a forma deles de ser no mundo é essa. Então, a questão não é se vai pagar, se vai ressarcir essa vida, essa família, essa vida. A questão é proteger as outras pessoas dele. Porque se você solta e ele fizer de novo, mais uma vida vai ser perdida. Aí prende, aí dali a pouco solta de novo, aí ele vai fazer de novo. E assim vai. Teve até um caso de uma que faltava, 3 anos pro cara ser solto. E aí já tava todo mundo preocupado e com medo do cara. Então, assim, é muito complexo, né? É muito complexo. A gente diz que no nosso país a gente não tem prisão perpétua. Mas a gente tem, sim, para a família da vítima. Sim. Eles vivem uma prisão perpétua de dor. E digo mais, né? Eu acho que não tem cura essa perda, né? Porque é uma perda muito brutal. Então, a gente precisa parar para entender alguns tipos penais. Principalmente, eu acredito na justiça restaurativa muito mais do que na justiça punitivista, mas um psicopata, gente, ele vai reincidir. Ele só precisa de uma oportunidade. Então, esses tipos, a gente precisa pensar em algo para proteger a sociedade. Porque eu concordo, hoje 100%. Ele saiu, ele vai cometer o crime novamente. Ele só precisa de uma oportunidade. Nos Estados Unidos, né, existem mais números, mais estudos sobre isso. E aqui ainda falta esses dados robustos. Mas lá, 20% dos criminosos violentos, mais ou menos, são psicopatas. Os outros 80%, existe uma possibilidade de recuperação. 80% é muita gente. É muita gente. É muita gente. Agora, com os psicopatas, não sabemos o que fazer. Porque eles não aceitam tratamento. Quando vão para a psicoterapia, é para ter mais armas contra as vítimas, são predadores. Um predador sexual de crianças, por exemplo, ele vai continuar predando. Mas é bom comportamento. Claro, ele está preso. Ele não tem a presa. É o único jeito dele sair de novo, né? E ele não tem criança lá onde ele está. Não tem criança. Ele vai voltar a fazer a mesma coisa. E crimes sexuais não pegam nem tanta pena quanto os homicídios, quanto o feminicídio, por exemplo. Então, a gente tem que ter dados, a gente precisa estudar, a gente precisa de ciência para embasar o legislador. Dá para punir todo mundo do mesmo jeito? Não. Precisamos de um exame criminológico sério, feito com ciência, feito com testes, feito com uma série de coisas, para começar a separar.
Até porque, no nosso sistema, você joga um monte de criminosos de menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, na mão de psicopatas. O psicopata vai fazer vítima lá dentro. O cara que corta a cabeça numa rebelião de alguém não é o psicopata. O psicopata está por trás. Ele é o primeiro a tirar a roupa e sentar no pátio. Mas quem que fomentou? Quem que planejou? Quem que induziu tudo isso? Claro que existem pessoas extremamente violentas que não são psicopatas. E o inverso também. Mas, olhando para esse recorte da violência, a gente ainda precisa de dados. A gente precisa embasar o legislador para que a gente consiga proteger a sociedade desse tipo de gente. Para a Alessandra é importante, né? Para você trabalhar na área da psicologia forense, você precisa, né, ter o diploma, porque infelizmente... E não é um negócio simplinho, né? Não. É um negócio que precisa você precisa dos 5 anos de faculdade, depois de uma pós-graduação. Senão, você acaba falando bobagem. Não, e não é só isso. Que tem de gente picareta vendendo curso, dizendo que é psicólogo, psicóloga, e não é. Imagina. E ainda vem psicopatologia forense, umas coisas muito loucas, e a pessoa nunca frequentou uma faculdade. E a gente sabe muito bem que é uma área, principalmente porque você vai trabalhar com a psicologia jurídica, que você precisa ali, né, de ter não só o fundamento, que é o curso universitário, mas você precisa, é o que a Alessandra está fazendo agora também, de prática, né, nessa área ali, né? Desde... Você está fazendo já monitoração, não está? Já, estou nos estágios já. Está E nos um dos meus estágios. estágios é a psicologia jurídica. Né? E na psicologia jurídica, além de todos esses estágios, eu ainda sou orientada pelo Dr. Christian Costa. Né? Que é o melhor. É o melhor criminal profiling que nós temos. Né? No Brasil. No Brasil. Ele tem um doutorado nisso, faz isso há mais de 20 anos. Então, assim, eu estou muito bem assessorada nesse ponto. Pô, que bom. Não precisa, né, cara? Realmente não. Eu brinco que se eu errar, eu erro o Excel, né? É um negócio muito profundo que você precisa ter. Não, porque você vai estar analisando, né, perfil criminal de pessoas. Então, isso é muito sério. Muito sério, muita responsabilidade. Muito. A gente precisa de profissionais ali que realmente saibam o que estão falando, fazendo, que estudem, né? E a impressão minha, ainda eu imagino que deve ter uma falta de profissionais nesse sentido, né? Muito grande. Sim. Esse projeto, né, que é do Dr. Christian, que agora está dentro do DHPP, é o primeiro do Brasil. É o então primeiro realmente está laboratório faltando de perfilamento criminal do Brasil. Isso começou no FBI na década de 70, na década de 80. Né? Aquele seriado Mindhunter conta aí um pouco disso. E a gente está implantando agora, e a gente está tendo excelentes resultados. Né? Todos os casos que nós atuamos, a gente teve assim, um grau de acerto absurdo. Né? E com isso a gente ajudou as investigações. Que o objetivo é esse. Não é substituir o investigador, ou o delegado, ou o perito. Não, é mais uma ferramenta que vem somar para que essa investigação seja mais efetiva, mais exata e mais rápida. Muito legal. E eu adoro, porque eu faço o quê? Eu sou aluna, aprendo tudo com eles, não é? Excelente, né? E continuo fazendo o meu trabalho bem feito no jornalismo investigativo, graças a esses profissionais.